Sabe aquela pergunta que parece simples, mas não é? Quando uma análise termina? Pois é, em 1927, Sander Ferenczi pegou essa questão e transformou ela numa verdadeira bomba que abalou a psicanálise da época. Hoje, a gente vai desvendar juntos o texto dele, O Problema do Fim da Análise. É um trabalho que, olha, nos obriga a repensar o que a palavra cura realmente quer dizer. E só um recadinho rápido antes da gente mergulhar de cabeça nisso. Esse material é uma produção aqui do canal Estante de Inconsciente. E o nosso objetivo é exatamente este: criar conteúdos de apoio que sejam bem didáticos e sólidos para quem está começando essa jornada de estudos em psicanálise. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nosso roteiro está aqui bem direto. Primeiro, vamos falar da pergunta que dá o pontapé inicial em todo o texto. Depois, a gente vai entender por que, para Ferenczi, só a ausência de sintomas não era o suficiente. Na sequência, vamos explorar a ideia de reeducação do caráter, a importantíssima elasticidade da técnica do analista e, para fechar, como tudo isso junto redefine o que é, de fato, o fim de uma análise. Tudo bem, vamos lá. Tudo começa com a pergunta fundamental. Ferenczi não chegou com um monte de respostas prontas, muito pelo contrário. Ele partiu de uma dúvida que desafiava as bases do que se pensava sobre a prática psicanalítica naquele tempo. E olha só isso aqui, é um pedacinho da história. Essa é a página de rosto do texto original que foi apresentado num Congresso Internacional de Psicanálise. Tenta imaginar a cena, Ferenczi lá na frente, diante dos colegas, prestes a colocar em xeque o status quo da psicanálise. O peso histórico disso é, nossa, imenso. E a pergunta que ele joga no ar parece tão simples. Quando é que uma análise termina de verdade? Parece óbvio, né? Mas o que Ferenczi mostra é que a resposta é qualquer coisa menos fácil. Não se trata só do paciente falar, estou melhor. A questão é muito, mas muito mais profunda. E é essa pergunta que nos leva direto para o nosso segundo ponto. Para Ferenczi, era preciso ir muito além dos sintomas. Porque, na visão dele, o simples fato de a pessoa parar de se queixar não significava nem de longe uma cura verdadeira. E esse quadro aqui mostra o tamanho da ruptura que ele propôs. De um lado, a gente tem a visão mais tradicional. O foco era eliminar sintomas. O paciente parou de reclamar? Ótimo, está de alta. Do outro lado, vem Ferenczi e diz, espera um pouco, isso não basta. Para ele, o objetivo real era uma transformação profunda na estrutura inteira da personalidade. E essa citação do texto é a chave de tudo. Ele diz que a cura só acontece quando a pessoa consegue renunciar ao prazer do fantasiar inconsciente. O que isso quer dizer na prática? Que não adianta só tratar o sintoma que a gente vê. É preciso ir lá na raiz, naquela fantasia inconsciente que, mesmo causando sofrimento, também dá um tipo de satisfação, por mais estranho que pareça. Certo. Se o objetivo é mais profundo, qual seria o caminho, então? É aqui que a gente entra no coração da proposta de Ferenczi, a chamada reeducação do caráter. Pense nisso quase como um processo de alquimia da personalidade. E o processo que ele descreve tem 3 etapas bem claras. Primeiro, a dissolução, ou seja, a análise ajuda a desmanchar aquelas estruturas antigas e rígidas do caráter. Isso leva, claro, a um período de transição, que é um momento de vulnerabilidade, de confusão mesmo. E só então é que vem a recristalização, a formação de uma nova personalidade, mais flexível, mais saudável. E a metáfora que o Ferenczi usa para isso é simplesmente perfeita. Ele compara esse processo a se livrar de uma roupa velha, apertada, para confeccionar uma roupa nova, sob medida. Ou seja, a análise não te dá um uniforme padrão. Ela ajuda a pessoa a costurar seu próprio jeito de ser, de um modo muito mais autêntico. Mas é claro que, para conseguir conduzir um processo tão delicado assim, o analista não pode ser uma figura engessada, rígida. E isso nos leva ao quarto ponto, que talvez seja uma das contribuições mais revolucionárias de Ferenczi, a elasticidade da técnica. E Ferenczi foi bem direto sobre o que ele esperava do analista. Não basta só saber a teoria. É preciso ter feito a própria análise, e de forma profunda. Ter abandonado a tal hipocrisia profissional, sabe? Aquela pose de especialista que não pode ser tocado. É fundamental ter empatia, sentir junto com o paciente. É preciso analisar a própria contratransferência, ou seja, as reações emocionais do analista em relação ao paciente. E, acima de tudo, ser flexível. A técnica tem que servir ao paciente e não o contrário. Então, quando a gente junta todas essas peças, a pergunta inicial,
a crítica à cura pelos sintomas, a ideia de reeducação do caráter e a necessidade de elasticidade do analista, a gente chega na grande conclusão. Vamos ver como Ferenczi define um novo fim para a análise. No fim das contas, o que é o fim da análise para Ferenczi? Olha, não é só a ausência de sintomas. É adquirir a capacidade de ter satisfação de verdade na vida. É conseguir superar as frustrações da infância de um jeito emocional, sentido na pele e não só entendendo com a cabeça. Resumindo, é sobre ser capaz de viver de forma mais plena, mais autêntica. E com essa definição tão potente, a gente chega ao final do nosso guia. É importante pensar nisso aqui como uma porta de entrada. A recomendação mais forte que eu posso fazer é: leiam o texto original. A profundidade e a sensibilidade de Ferenczi são coisas insubstituíveis. E, para facilitar, o link para o livro que tem esse artigo fundamental está aqui na descrição. E o legal é que, ao adquirir o livro por esse link, o investimento é duplo. É um investimento na própria formação e, ao mesmo tempo, um apoio direto ao canal Estante de Inconsciente, que nos ajuda a continuar criando mais materiais de estudo como este. E, por fim, se este material ajudou a clarear as ideias, fica aquele convite para se inscrever no canal, deixar um like e, claro, compartilhar com outros estudantes. É assim que juntos a gente fortalece nossa comunidade de estudos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!